Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, a demais equipa aqui presente. Sr. Ministro, nós poderíamos, de facto, analisar os grandes números do Orçamento de Estado, o aumento nominal versus a estimativa orçamental para 2019 de 1,5%, o facto da despesa de educação sobre o PIB estar em níveis baixos de 3%. Sabemos também que os aumentos que têm sido feitos ao longo do tempo no orçamento, quer inicial, quer executado, têm sobretudo a ver com despesas de pessoal, até mais em valor do que em número. Mas eu gostava de voltar aqui a um assunto, ou gostava de começar esta ronda por um assunto que já foi trazido aqui pelo Sr. Deputado Porfírio Silva e que tem a ver com o tema das desigualdades. É um assunto sério, é um assunto persistente, é um assunto para o qual ainda não conseguimos conjuntamente encontrar uma resposta. E há vários dados que nos apontam as pistas sobre este problema. Dados que vieram recentemente publicados no Estado da Educação e no PISA. E que depois também me permitirão tirar algumas conclusões para outros temas mais à frente. Um desses dados diz-nos que o número de alunos no ensino básico com 2 ou 3 anos de desvio face ao ano escolar adequado é elevado e vai crescendo ao longo do tempo, o que significa que o insucesso se vai acumulando e quando chegamos ao 9º ano, 29% dos alunos já não têm a idade ideal para estar nesse ano letivo. Sabemos que dos 22 mil, cerca de 23 mil alunos que não frequentam o básico regular, essa percentagem ainda aumenta mais, 30,4% dos alunos têm mais de 17 anos. Sabemos que dos alunos que frequentam o ensino secundário regular, 73% estão na sua idade de referência, mas quando olhamos para os alunos do ensino profissional, isso desce para 28%. Sabemos também que a diferença de desempenho, por exemplo, no PISA, entre alunos provenientes de contextos favorecidos e desfavorecidos é de 95 pontos. Sabemos que dos alunos provenientes de contextos desfavorecidos, independentemente do seu desempenho no PISA, 40% nem sequer se permite aspirar a um percurso no ensino superior e que isso acontece em apenas 7% dos alunos que vêm de contextos favorecidos. Portanto, há grandes clivagens que se perpetuam ao longo do ensino básico e secundário e que não estão a ser resolvidas pelo nosso sistema de ensino. Também, segundo o relatório do PISA, parece não haver discriminação nos resultados entre as escolas públicas e privadas, mas dentro do grupo das escolas públicas verificam-se grandes diferenças, o que sugere que o local de residência e, portanto, a escola condiciona o percurso escolar. E este conjunto de dados permite-me uma primeira pergunta que tem a ver com uma opção que é assumida por este Governo no Orçamento de Estado, que é de reforçar as escolas TAPE. E eu pergunto-lhe se ao final deste tempo, será que as escolas TAPE, que são escolas de bairros marcados pela pobreza, marcados pela exclusão social, e que deveriam estar a compensar estes contextos, será que ainda hoje em dia são a resposta? E se não seria de explorar outras possibilidades, como de alguma maneira desguetizar estes alunos para evitar a perpetuação dos ciclos de insucesso. E, portanto, pergunto-lhe se esta opção que é tomada no Orçamento de Estado de reforçar as escolas TAPE é baseada em algum estudo que permita fundamentar esta opção ou se simplesmente decorre de um exercício histórico que se tem mantido até aqui. Gostava também de lhe falar sobre manuais escolares. Como sabe, o CDS desde o início se mostrou desfavorável a esta medida. Defendemos e propusemos uma condição de recursos alargada e o desenvolvimento de um sistema de reutilização de manuais, como na prática já existia, organizado pela sociedade civil ou pelas próprias escolas. O Governo argumentou que o custo desta medida iria ser gradualmente reduzido pela reutilização. No ano passado, inscreveu no Orçamento de Estado 47 milhões de euros. Sabemos agora, no relatório do Orçamento de Estado, que afinal custou 80 milhões de euros. Todos estamos a pagar os manuais dos alunos da escola pública, sejam pobres ou sejam ricos. A Sra. Provedora da Justiça também já fez notar que há discriminações aqui implícitas. Veio dizer que, na verdade, e cito, é inexplicável que alunos económica e socialmente não carenciados beneficiem da medida de distribuição gratuita de manuais, enquanto alunos efetivamente e comprovadamente carenciados não tenham acesso a ela. E propõe alargar a medida de distribuição gratuita de manuais escolares, volto a citar, a todos os alunos comprovadamente carenciados que frequentem também o ensino particular e cooperativo. Mas já sabemos que o Ministério tem sobre isto uma posição ideológica, entende que todos os alunos que estão na escola privada são alunos ricos, não devem ser financiados. Mas a mim o que me incomoda particularmente ao final deste tempo é que o Governo não aplica sequer aquilo que anuncia no seu programa.
Se não vejamos, os alunos do ensino profissional financiado são excluídos, apesar de ter sido anunciado um critério contrário. Os alunos com 18 anos perdem o direito ao programa de manuais gratuitos e, como se viu atrás, muitas vezes há reprovações e, portanto, basta reprovar uma única vez para deixar de ter acesso ao programa de manuais gratuitos, o que significa que realmente para o Governo a retenção merece um castigo e, desde logo, não ter acesso aos manuais. Nem todos os alunos têm acesso às licenças digitais prometidas, só os alunos dos vouchers. Os alunos da escola pública que escolhem não redimir os vouchers, que escolhem continuar a pagar os manuais, não têm acesso às licenças digitais. E, portanto, para o Ministério da Educação não há alunos de primeira e de segunda, há alunos de primeira, segunda e de terceira. Há os alunos de primeira, que são os da escola pública, que têm até 18 anos e que são bem comportados com o sistema de vouchers. Há os alunos de segunda, que têm 18 anos e então já perdem o acesso. E há os alunos de terceira, que são os do ensino privado, e não têm acesso a coisa nenhuma. Sr. Ministro, também gostava de lhe falar sobre esta grande ideia da transição digital que se encontra dispersa no relatório do Orçamento de Estado, quer no relatório na nota respeitante à economia, que fala amplamente sobre a introdução de equipamentos e ferramentas digitais, quer também na nota explicativa do Ministério da Educação. Mas, Sr. Ministro, nós sabemos que, dados do Ministério da Educação, que o número médio de alunos por computador aumentou de 3 em 2015 para 4,7 em 2018, aumentou de 3,6 em 2015 para 5 em 2018, quando olhamos para os computadores com internet, que 85% dos computadores têm bem mais de 3 anos, o que é particularmente grave quando a Microsoft anunciou que vai deixar de dar apoio ao equipamento com o Windows 7, que é aquele que prevalece ainda nas nossas escolas, e, portanto, eu deduzo que quando o Sr. Ministro diz neste Orçamento de Estado que agora é que vai ser, que esteja a fazer uma meia-culpa sobre aquilo que não fez no governo anterior. Portanto, eu perguntava-lhe quanto, exatamente, já que não há agregados discriminados, quanto é que vai ser gasto neste ano, neste Orçamento de Estado, no programa de modernização tecnológica. Senão, bem podemos dar licenças digitais aos alunos que de pouco servirão. Finalmente, Sr. Ministro, algumas incongruências que eu encontro no Orçamento de Estado e que gostava de perceber se me consegue ajudar a explicar. Primeira delas, na página 157, o Sr. Ministro diz que vai prosseguir a redução do número de alunos por turma, mas viramos a página e diz que, afinal, vai desenvolver estudos para as escolas serem elas a definir a dimensão das turmas. E eu até concordo com a segunda, mas não concordo com a primeira e gostava de saber em que é que ficamos. Depois diz também que, na página 83, que vai criar oportunidades de aprendizagem mais alargadas, como sejam projetos de educação bilingue. E eu estou bastante à vontade neste assunto, porque o CDS até propôs isto na campanha eleitoral. O que eu não percebo é que este é o mesmo governo que, em 2016, acabou com os exames do Cambridge que davam uma certificação. Depois, em 2018, prometeu que os iria retomar, e até melhor, e até para outros idiomas. Depois explicou que havia problemas de articulação com as embaixadas. Vou terminar, Sr. Presidente. E até agora nada. E eu não sei se o Sr. Ministro, quando fala em escolas bilíngues, se refere ao facto de pôr professores de inglês e francês a lecionar a disciplina de português. Presumo que não seja isso. Mas gostaria de saber exatamente o que é que significa estas escolas bilíngues e se, como o critério de residência é aquele que prevalece, se eu quiser inscrever o meu filho numa escola bilingue, se posso fazê-lo, independentemente de ser na área de residência, sim ou não. Muito obrigada. Muito bem. E para responder, tenho a palavra o Sr. Ministro da Educação. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. É sempre um gosto poder vir aqui também a esta Comissão Especial do Orçamento. A hemeroteca desta Assembleia da República tem alguns episódios que ambos partilhamos e espero que hoje possamos protagonizar outros. Acima de tudo, de esclarecimento e de fiscalização da Sra. Deputada da nossa ação. Relativamente a todas as questões que elencou, eu tenho alguma dificuldade em entender quando diz que o Ministro da Educação tem posições ideológicas relativamente à sua atividade. E eu, se não tivesse, Sra. Deputada, seria muito provavelmente o primeiro-ministro da Educação do mundo, quiçá o primeiro-ministro do mundo, que tinha posição, ou que não teria posição ideológica. É normal todos termos posição ideológica. Eu espero bem, Sra. Deputada, que dentro do seu partido e até na sua vida, que não tem a ver com a política necessariamente, tenha também posições ideológicas relativamente às questões. É assim, é da vida. E por isso assim o continuarei a fazer. Relativamente às questões que aqui traz, eu queria lhe dizer 2 ou 3 questões.
Os manuais escolares, tais como no ano transato, como é óbvio, os manuais escolares não ficarão por pagar. Esta é sempre uma medida que temos reforçado de forma paulatina. Aliás, com a redução do número de alunos por turma, eu dizia que o programa de governo dizia algo que é verdade, que é uma verdade lá para Alice, que a redução do número de alunos por turma vai continuar. Todo o processo de redução do número de alunos por turma, que foi iniciado, se bem se recorda, com os agrupamentos TAPE, ainda está em curso e ainda está a continuar. E, nesse sentido, continuaremos com essa medida. Relativamente às questões que colocou, é verdade que estamos a apostar e continuaremos a apostar nos territórios educativos de intervenção prioritária. Temos dados que demonstram que os territórios educativos de intervenção prioritária dão resposta, mas temos também um conjunto de metodologias inovadoras e de grande reconhecimento internacional que darão resposta. Inclusivamente temos um projeto financiado pela Comissão Europeia, o Included, que este ano se inicia em mais de 50 territórios educativos de intervenção prioritária, mas, acima de tudo, o que nós temos que fazer também, e nós já o fizemos, é aumentar o crédito horário nestes territórios para dar mais tempo aos professores para o acompanhamento dos projetos destes alunos e das comunidades. Obviamente que temos que consolidar e reforçar esta intervenção nos TAPE, mas, como é óbvio também, e estamos a fazê-lo, temos que reforçar a formação contínua dos professores que estão nestes territórios e, obviamente, e temos-lo feito em todos os territórios, mas neste também em concreto, uma melhoria importante da integração dos alunos migrantes, porque é importante também trabalhar com ele, e também um conjunto de medidas de mentoria. Relativamente aos manuais escolares, a senhora deputada fala do projeto e do programa de gratuitidade dos manuais escolares. Obviamente que, a nosso ver, a gratuitidade dos manuais escolares cumpre única e simplesmente uma obrigação constitucional. A senhora Provedora também, de forma muito clara, assim o diz, que, de certa forma, o garante do acesso a todos os alunos ao ensino público e gratuito é coadjuvado também com a gratuitidade destes manuais escolares. E é preciso dizer algo. O governo anterior, que aqui este governo dá continuidade, foi o primeiro a reconhecer a gratuitidade dos manuais escolares como um direito que é indissociável da escolaridade obrigatória. E é para isso que temos feito. E com vista ao fomento também e à generalização e à desmaterialização desses materiais, desses manuais escolares, também foram atribuídas licenças digitais. Temos trabalhado para que isso seja uma realidade e o compromisso assumido pelo Estado na Constituição é, acima de tudo, garantir uma educação pública gratuita, de qualidade e, acima de tudo, para todos. E esse compromisso, senhora deputada, conheceu, a meu ver, um avanço muito significativo nos anos mais recentes com esta medida, com a disponibilização. Abrange agora todos os anos de escolaridade, desde o primeiro começamos nos TAPE, depois começamos no primeiro ano, no primeiro ciclo, no primeiro e segundo ciclo e depois em toda a escolaridade obrigatória. E obviamente que as condições estabelecidas para o ensino particular e cooperativo foram diferentes a prioristicamente. Tinham sentido, podemos trabalhar também com as escolas do ensino particular e cooperativo para que os alunos dos contratos de associação, que no fundo estão a cumprir a sua escolaridade obrigatória numa área onde o Estado ainda falha, e como o Estado falha, nós cumprimos a nossa obrigação de cumprir a sua escolaridade obrigatória, porque além de eles estarem num estabelecimento do ensino particular e cooperativo, no fundo eles estão numa rede que coadjuva a rede pública, e isso é o que há a dizer relativamente a estas questões, senhora deputada. Relativamente a todas as outras questões que acabou por dizer, queria lhe dizer que é importante também falarmos das questões, a senhora deputada falou da importância do sucesso escolar, das retenções, de todo o caminho que temos feito, mas nunca nos podemos esquecer, e a senhora deputada falou da importância e daquilo que nós temos que bater verdadeiramente. Continuamos a ter 35% dos nossos alunos com 15 anos com pelo menos uma retenção, quando o que é verdadeiramente grave e que nos coloca internacionalmente numa posição muito delicada, e sabemos bem
o quão candidatos são estes alunos a serem nobre repetentes, mas nunca nos podemos esquecer também que o insucesso no ensino básico subiu entre 2011 e 2013. E entre 2015 e os dados mais recentes consolidados de 2018, a verdade é que nós conseguimos reduzir para este número de 15%, mas temos que continuar a trabalhar para que verdadeiramente possamos reduzir. Fazemos-lo através das tutorias e recordo muito bem do dia que aqui anunciei as tutorias, o apoio tutorial específico, e como não foi recebido de forma positiva por alguns dos senhores deputados, dizendo que, de certa forma, eles não iam cumprir nenhum dos desideratos que eu tinha aqui enunciado, e temos agora também, com os relatórios da Inspeção-Geral, com muitos testemunhos de muitos professores tutores, com os relatórios também de muitos diretores, que, de certa forma, este apoio tutorial específico é de grande mais-valia. Obviamente que eles o que têm não são necessariamente explicações. Dissemos bem que era importante ter um adulto de referência, que muitas vezes os acompanha, e vemos como na maior parte dos casos, isso teve implicações positivas para que verdadeiramente estes alunos possam abandonar o trajeto de retenções que tinham e com isso diminuir probabilisticamente a probabilidade de serem candidatos naturais a abandono escolar. Obrigado, Sr. Deputado.